E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. O vídeo agora trazendo tudo sobre a segunda-feira do São Paulo. Segunda que teve apresentação de Cédric Soares e também a chegada de Wendel e notícias também sobre a estreia desses dois jogadores. Não é de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal. Estamos quase atingindo a meta de 20 mil inscritos, falta só um pouquinho. Deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo junto. No final do vídeo eu volto, vou falar do Cédric, vou falar do Wendel, vamos falar de muita coisa da temporada do Tricolor do Morumbi. Crédito de direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. A imprensa, os torcedores conheceram um pouco mais do português Cédric Soares, novo lateral direito do São Paulo. O Salazar traz o noticiário São Paulino desta segunda-feira. Fala pessoal do Gazeta Esportiva, o São Paulo apresentou nessa segunda-feira o lateral direito Cédric. Ele é alemão, naturalizado português, 33 anos, não entra em campo desde março e nas duas últimas temporadas jogou só 13 partidas. É uma grande incógnita e o contrato dele, por causa disso tudo, é só de 3 meses. A gente bateu um papo aqui com o Cédric, dá uma olhada aí nas principais respostas do novo reforço do São Paulo. Eu estava treinando em Portugal, mas surgiu esta oportunidade de treinar a um nível mais alto, num clube enorme como o São Paulo, que representa tanto da história do Campeonato Brasileiro, e não só, internacional também. Por isso não tive dúvidas, vim para aqui, acho que foi excelente esta oportunidade e vim de braços abertos e para trabalhar. Pensar semana a semana, o contrato é uma referência, é algo que é importante nós termos ali, mas não é algo que, penso que também o Presidente sabe disso, não é algo que eu como jogador me preocupo muito. Acho que os contratos vêm com naturalidade, vai depender, eu sei que vai depender do meu trabalho, vai depender do que acontece dentro do campo, mas isso é encarar semana a semana e tentar jogar e para ajudar acima de tudo, estarmos mais perto da vitória. Eu não vejo a parte física como um problema. Eu já referi ali há bocadinho para o seu colega também. Sinceramente não vejo, nunca tive grandes problemas físicos, mesmo no Arsenal era dos atletas que sempre trabalhei com mais números, com mais quilómetros, com mais distância. Por isso não estou muito preocupado com os números. Mas o futebol não é só números, o futebol é lá dentro também decidir bem, ter qualidade, muitas decisões defensivas e ofensivas. Bom, com o Cédric à disposição, o São Paulo agora tem uma maratona complicada de jogos. Serão 5 partidas em 12 dias, o que dá uma média aí pouquinho superior a um jogo a cada 2 dias. O São Paulo começa essa maratona contra o Mirassol no Morumbi agora na quarta-feira. No dia 8 vai lá no Nabizão pegar o Bragantino. E aí por causa do show aqui da Shakira no Morumbis, o São Paulo vai para Brasília. Lá vai encarar Inter de Limeira e Velo Clube nos dias 10 e 13 de fevereiro. Depois o São Paulo volta para 3 dias depois encarar o clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. Uma sequência complicada, desgastante, mas pelo menos com um reforço à disposição. Essa é a segunda-feira do São Paulo, meus amigos. Passo a bola para vocês. Um abraço. Valeu, Salazar. E aí, vamos começar com o Miller. Oi. Seu comentário à chegada do Cédric. É Cédric Soares. Olha, Michele, ele tem um currículo legal, né? Os clubes que ele mais jogou foi na Inter de Milão e no Sporting de Lisboa, né? Ele jogou bastante nesses dois clubes, né? Ele também, além de lateral esquerdo, ele também é zagueiro, né? Ele funciona bem nessas duas posições. Vamos ver como é que ele chega, né? Claro, sem jogar, tá fora de forma, nem precisa dizer isso. Quase um ano, né, chefe? Exatamente. Então isso pesa bastante para o jogador. Mas ele tem um preparo físico privilegiado. Então acredito que em 15 dias ele estará pronto para jogar. Ah, é? 15 dias pronto para jogar. Não que ele vai estar em ritmo de jogo. Aí é sequência de jogos, normal. Bom, vou deixar uma pergunta pro Alex Miller dizer, se me responder. Sim, sem dúvida que 3 meses não é um tempo para um jogador mostrar tudo que tem. Mas como é um jogador experiente, como o Miller falou, é um jogador que tem uma bagagem legal, né? Eu acho que ele vai precisar mostrar
aquele famoso contrato de risco, de produtividade. Ele vai ter que tentar se esforçar para mostrar alguma coisa para poder ficar mais tempo no São Paulo. Eu acho que é um período de testes mesmo, que ele está sendo submetido por conta do longo tempo de inatividade, né, uma lesão grave, enfim. E agora ele vai ter uma oportunidade de tentar mostrar num grande clube de alto nível a possibilidade dele acrescentar algo para o time do São Paulo. Se as duas partes ficaram satisfeitas, em 3 meses, esse contrato pode ser prorrogado. Então acho que é um início, não é o suficiente, mas dá para o jogador mostrar se merece ou não continuar, se tem condições ou não de continuar. Beleza. Dele que a torcida do São Paulo enlouqueceu quando ele fez, que ele colocou os 2 pontas, o Eric de um lado, o Ferreirinha do outro, quando estava 2-1, o jogo já de virada para o Santos, e colocou o Oscar recuado junto com o Alisson ali no meio campo. E ele falou que isso aí, para ele, foi uma boa ideia e que não interferiu no resultado final. Foi uma das questões que a torcida do São Paulo ficou bronqueada aí. Bom, acho que do lado do São Paulo o jogo tem 2 momentos. Até essa substituição, com problemas, depois dessa substituição, um desastre. Né? Até essa substituição, eu acho que a questão que a gente falava aqui desde a vitória sobre o Corinthians, em que tudo, ou quase tudo, funciona muito bem precocemente, esse tipo de time se encaixa em qualquer circunstância, como visitante, por exemplo, num jogo grande, sem torcida, difícil. E o Santos, o Caixinha, mesmo completamente fora da caixinha, xingando todo mundo e sendo expulso, evidentemente viu o que o São Paulo apresentou de fragilidade. A gente falava que o Corinthians, contra o São Paulo, não explorou a dificuldade do quarteto, os lados do campo. Não, o Mateuzinho não passou do meio de campo. Aí o Oscar deitou. Né? O Santos, não, ele forçou o jogo pelos lados e acho que aí, como esse astral muda, eu imagino o Santos da semana anterior sem o Neymar, se toma 1-0 do Lucas, acaba, a torcida vira contra e tal, acabou o jogo. Não, a torcida do Santos... E aí quando o Santos empata, o São Paulo leva um gol de lateral, né, com várias falhas, e aí fica bem clara a ausência que faz o Alan Franco em diversas circunstâncias. O Alan Franco foi o melhor jogador do São Paulo ano passado. Não só o cara que botou o Memphis no banco, no bolso, que disse o Vessone. O segundo tempo, embora o São Paulo com a bola continuasse interessante, sem a bola ele é muito frágil pelos lados e o Santos faz o segundo gol exatamente num local em que o São Paulo vai tomar gols com o quarteto, que é a dobra do lado direito em cima do lateral esquerdo, o Enzo Dias, porque o Oscar não recompõe lá. Era o que o Ferreirinha fazia o ano passado, para jogar com 4, um quarteto, que é diferente do quarteto do Palmeiras, leve, jovem e tudo mais, que os caras também recompõem. O Rato fazia do lado direito muito bem também. E aí, exato. Ajudava, né? Exatamente, né? E aí o São Paulo hoje não, tem um jogo muito forte pelo centro e fraco pelos lados. E acho que o Santos aproveitou. Ao fazer a substituição arriscada, que o Zubeldia falar aos 15 do segundo tempo, aí o Zubeldia encerra qualquer possibilidade do São Paulo empatar o jogo. Porque, primeiro, foi muito cedo. É uma substituição quase desesperadora para a parte final do jogo. Se já está 3-1 para o adversário, 2-1 ainda dava. Eu acho que o São Paulo, mesmo naquela situação, ou com outra troca, talvez empatar o jogo. Mas nesse sistema, não é que assim, é que assim, as pessoas também, elas estão aprendendo a ver o Oscar. Tem muita geração, muita gente, o São Paulino, sobretudo, que não viu o Oscar jogar. E na Europa não viu o Oscar jogar. O Oscar jogou como segundo volante do Chelsea umas 850 vezes. Não é que ele não sabe jogar ali na posição, né? Mas ali ele vai armar o jogo, como vários jogadores na Europa, sobretudo, fazem. Eles vão de meia para a segunda posição do jogo para armar o jogo. O Oscar fez isso no Chelsea, o Lampard fazia isso, tal, não sei o que lá. Só no Mundial, né, que o... Deixou no banco. Que o Benítez. Que o Rafa Benítez facilitou as coisas. Eu não gosto disso, não. Então, eu também não gosto. Agora, pior do que o Oscar de segundo volante é o que o São Paulo tem mostrado, são os lados, é o Ferreirinha 2025, é o Eric 2025, e na semana que você vende o William Gomes. O São Paulo vai ter menos opções no banco. Essa é a proposta. Saem 18, entram 4. O Cédric está sendo aproveitado agora, o Wendel chega amanhã. 4. Saem 18. O banco do São Paulo está evidentemente mais fraco.
Então, quem for do banco precisa dar uma resposta que talvez o São Paulo não tenha. A impressão, acho que do Zubeldia e do São Paulino em geral, é que o Ferreirinha poderia voltar a jogar como em 2024, quando surpreendeu a gente. Eu não dava um vintém pelo Ferreirinha. E ele foi titular com méritos do São Paulo. E ele começou muito mal a temporada. Ele foi muito mal contra a Portuguesa, de titular, foi mal entrando nos jogos e foi nulo nesse jogo contra o Santos. Então, além da questão tática, do buraco tático, quem entrou muito mal. Ele não desafogou o Enzo. Nem isso ele fez. Ele nem desafogou o Enzo pelo lado direito. Então, acho que tem essas situações. Essa substituição, para mim, nunca mais. A questão do banco fraco, tá aí colocada. E a questão do quarteto não ser, talvez, uma opção para todas as partidas. Agora, isso é possível de observar quando você joga. É claro. Quando você experimenta. Tanto a substituição quanto o quarteto. E o São Paulo não fez... Quantos jogos grandes o Corinthians fez esse ano? Só o do São Paulo, praticamente. O São Paulo jogou contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, contra o Corinthians e contra o Santos. Só contra o Corinthians no Morumbi. É interessante, porque você consegue ver possibilidades e deficiências. Numa época precoce da temporada ainda. Então, que sirva de lição. Primeiro, o time do São Paulo não é um timaço. Ele tem coisas interessantes, o time titular evidentemente tem. Tem fragilidades defensivas e o elenco está mais fraco, vou deixar bem claro, que o ano passado. Ainda com a questão que fica no imaginário do torcedor, não, se jogasse o time da Copinha, seria melhor, né? Que ficou a situação também, é a última crítica, né? O Rian Francisco tendo entrado só na parte final do jogo. E aí, é aquilo que a gente fala sempre. O Rian Francisco, eu acho que o melhor exemplo para o Rian Francisco é o exemplo do cara da idade dele, pontuar e o Mancini responder. Rian Francisco é centroavante. Sim, eu entendo isso. Ferreirinha é ponta esquerda, Eric é ponta direita. Começa tudo no pra trás. Tá bom, mas aí então eu chego no outro ponto. Calma, então eu chego no outro ponto. Então, se você tem dois pontas ruins, mas você tem um atacante que é bom, potencialmente bom, potencialmente bom, por que você vai insistir com um sistema que tem dois pontas e não ou colocar um jogador que é melhor em campo? E aí eu entro no que a gente vai falar daqui a pouco, o Felipe Luiz falando do Pedro. Quando o Pedro entrar em campo, que se dane o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse time em outra coisa para o Pedro jogar. É isso que eu quero dizer. Tá, então já deixando claro que você não está comparando o Rian Francisco com o Pedro. Não, claro que não. Exato, só claro para deixar claro, senão não, alguém vai dizer, claro. Não, que o Felipe Luiz deixou claro isso. Eu nunca vou mudar, optar por característica que eu quero que o meu time jogue em detrimento do talento que eu tenho. Mas o Zubeldia não fez isso. O que ele fez foi um erro brutal de achar que o Oscar, depois de jogar 30 jogos por ano na China, com chuva, na Vila, com Neymar, efeito Neymar, perdendo 2-0, 2-1, ele poderia ser o artífice da virada do São Paulo. O que adianta colocar dois... Ele foi muito mal, o Zubeldia. Que adianta colocar dois pontas rápidos se não tem espaço para correr e o adversário está com a bola? Meu caro Vessone, você que é um dos mais inteligentes que eu convivo nessa vida, o que você precisa para fazer o gol de empate? Matéria-prima básica num jogo de futebol. Tem a bola. A bola! E com meio campo com o Oscar e o Alisson. O Alisson, ele não ia ter a bola nunca. Nunca. Embora, na estatística, o São Paulo foi o time de maior posse de bola no ano passado, uma coisa é ter a bola com criação de oportunidades. O São Paulo teve 70% de bola, o Santos teve 30%. Ok, mas em qual circunstância do jogo? Na circunstância toda. Então, mas estava 3-1. Não, o 3-1 aí fechou o caixão. Exatamente, sim, então fica com a bola. Claro. E você vai lançar pra quê? O cara vai correr aonde? Ele vai correr, vai sair, vai por Ico Mursa, volta, que é o estádio da Portuguesa, que é do lado. Não tem sentido a alteração dele. Aí estoura no Rian Francisco. Por isso que ele não entrou. Porque ele errou lá atrás e falou, bom, eu vou tentar isso. Tudo bem, é um teste, é uma tentativa. Eu não estou crucificando o Zubeldia, porque 90% dos técnicos têm essa mania. Abel Ferreira tem. O Palmeiras está perdendo, ele põe o Veiga de 8. Acabou, não tem mais a bola. Não vai fazer gol, não vai empatar, não vai acontecer nada. Entendeu? Então, essa é uma característica. Agora, dentro da sua pergunta,
O São Paulo, a base está terminando pré-temporada, está terminando a temporada deles. Os caras jogaram dia sim, dia não. Eu não me atrevo a dizer, num jogo chuvoso, na Vila, um clássico, né, que é melhor o Rian Francisco do que os dois jogadores que ele colocou. Ainda mais o Ferreirinha, Então, que fez um bom ano no ano passado, cara. É um pouco isso. Entendeu? que você tá falando. É preciso o gerir. Ferreirinha está muito mal nesse início de ano, mas ele foi um jogador importantíssimo ano passado. Se o Zubeldia não acredita mais nele, é melhor negociar, Então mas ele é está isso. tentando colocar. É a mesma coisa. Vários dessas pessoas, homens e mulheres que vieram aqui, são melhores do que eu. Beleza, profissionalmente ok. Agora, se eu volto das férias, fiz o ano passado, não comprometi. Chego aqui, tem outra pessoa, virou G5, e é uma dessas pessoas que eu indiquei, fala, meu irmão, aqui ó, tá indo. Se não foi ainda, eu não sei por quê. É porque minha caixa de correio tá lotada. Mas uma hora vai chegar lá, RH Band. Cara, pô, vamos pensar, o treinador tem um monte de mexerica para equilibrar. E tem o ano inteiro para jogar. Não é um jogo de campeonato estadual que pode determinar que o Rian Francisco é mais interessante que o outro, que o outro, gente. Por Deus. Deixe a sua opinião sobre Cédric Soares e também sobre o Wendel. O Wendel que chegou hoje ao Brasil, agora às 6 horas, deve ter chegado agora há pouco ao Brasil. Amanhã já faz exames médicos e a estreia dele vai depender de 2 fatores. Do resultado dos exames e do Enzo Dias, que saiu da Vila Belmiro reclamando de dores. O Wendel vinha treinando forte, não vinha jogando, mas vinha treinando forte lá em Portugal. Então, assim, o que falta para ele é ritmo de jogo. Condicionamento físico ele tem. Assim como o Cédric Soares. O Cédric já vem treinando com o elenco há alguns dias, ele está bem fisicamente e na resposta que ele deu, para eles estar bem fisicamente é somente você aguentar correr o jogo. Para eles, para os europeus, para os portugueses, lesões não são problemas físicos. Problemas físicos é você não aguentar correr, é você estar fora de ritmo, é você estar fora de forma. Lesão para eles é quadro médico, é outra coisa, não é igual nós brasileiros, quando a gente fala, pô, esse cara tem problemas físicos, significa que desde quando ele se acima do peso, mas também um cara que se machuca muito, que se lesiona muito, para eles não. Por isso que a resposta dele referente a condicionamento físico, a preparação física, ele disse, não, eu tô bem fisicamente, nunca tive problemas para jogar e tal, porque para eles, se você tem condições de jogo, você não tem problemas físicos, né? Se você consegue correr, se você consegue efetuar suas funções dentro de campo, você não tem problemas físicos, eles não entendem lesões como problemas físicos, é por isso que ele deu essa resposta. A grande questão ele é um cara que se lesiona. Ele é um cara que se lesiona, mas eu não tenho dúvidas que não é possível que o Cédric Soares seja pior que o Igor Vinícius. Nós, torcedores do São Paulo, ficamos a temporada do ano passado toda com o Rafinha, um lateral aposentado. A gente tem que ser bem sincero aqui. O Rafinha ele foi importante, muito importante na temporada lá de 2023, no título da Copa do Brasil. Mas o Rafinha, a temporada do ano passado, ele andou dentro de campo. Ele jogava de terceiro zagueiro, ele não era um lateral. Hoje, nós temos um lateral, que é o Igor Vinícius, que é um cara extremamente limitado, nota 6. Ele é um cara nota 6, 5, 6. Ele não tem atuações perfeitas, exorbitantes, mas também dificilmente ele tem atuações horripilantes. Mas nós precisamos de um lateral no mínimo nota 7, nota 8. O Cédric Soares é um cara que, estando fisicamente bem, quando eu falo fisicamente bem não só estando em forma, mas conseguindo jogar, tendo ritmo de jogo e conseguindo jogar sem lesão, ele é um cara que taticamente entende muito, porque vem da escola europeia, jogadores europeus taticamente são muito mais inteligentes que os jogadores brasileiros. É um jogador tecnicamente muito melhor que o Igor Vinícius, então pode contribuir, para mim, infinitamente mais que o Igor Vinícius. A grande questão é lesão. Se ele não tiver lesão, por isso que o contrato de 3 meses. Dá o contrato de 3 meses pro cara. Se esse cara sofrer uma lesão nesses 3 meses, acabou. Não joga. Não vai renovar o contrato. Se ele conseguir manter a forma física e
o jogo de agora de quarta-feira, o Zubeldia, ele deve mudar o time, deve montar um time misto. Montando um time misto, ele pode muito bem colocar o Cédric Soares de titular para já testar ele, que o Cédric Soares você tem que testar ele o mais rápido possível, porque ele tem pouco tempo de trabalho. Você pode colocar o Ferrarese na zaga e tirar ele da lateral esquerda, por mais que ele se esforce, ele não é um lateral direito, ele tem algumas limitações jogando pela lateral direita. E na lateral esquerda, dependendo de como chegar o Wendel e da recuperação do Enzo Dias, o próprio Wendel já pode estrear também quarta-feira. Vai depender muito de amanhã e quarta. Se ele chegar bem amanhã nos exames médicos, chegar bem e a documentação dele sair, ele podendo ser inscrito, ele já pode estrear pelo time do São Paulo. Então, o São Paulo que tinha ou tem, para alguns, um grande problema nas laterais, com a chegada do Enzo e do Wendel, esse problema da lateral esquerda está completamente resolvido. E na lateral direita, a gente tem o Cédric Soares, que para mim, vamos dizer que sim, no papel é melhor que o Igor Vinícius. Ele só tem que agora que ir pro campo, a gente vê ele em condições e poder analisar. Eu, você, nós torcedores de São Paulo, nós analisamos. Tem muita gente que critica muito o Zubeldia, porque o Zubeldia às vezes erra em escalações, assim como errou no jogo de sábado, né? Contra o Santos. Ele tinha que ter entendido que aquele jogo seria um jogo físico, um jogo de embate, um jogo de imposição, um jogo de confronto. Não era um jogo para você ter Lucas, Luciano e Oscar no time. Era um jogo para talvez 3 volantes e só um desses jogadores joga o André Silva para jogar ao lado do Caleri, ou sobe o Luciano para jogar ao lado do Caleri. Joga com 3, poderia jogar com 3 volantes, o Lucas de 10, Luciano e Caleri na frente. Ou 3 volantes, o Lucas de 10, Caleri e André Silva na frente, por exemplo, ou o próprio Rian. O Zubeldia tinha que ter entendido isso, né? Ele escalou mal e ele mexeu mal. A gente teve o Igor Vinícius abaixo, teve o Sabino muito abaixo, o próprio Pablo Maia, para mim, teve uma atuação abaixo. Então, tudo isso, para mim, a derrota do final de semana passou muito e muito pelas decisões erradas do Zubeldia. E isso aqui pra mim não tem discussão. O São Paulo desse ano, esse São Paulo agora de 2025, é um São Paulo que talvez corra menos, mas jogue mais do que o time do ano passado. É um São Paulo que talvez os jogadores não consigam fisicamente correr o tempo todo, marcar pressão, sufocar o adversário, mas é um time que pra mim com a bola no pé, joga mais do que o time do ano passado. Você tem esse quarteto, Lucas, Oscar, Luciano, Caleri. Você tem o Ferreirinha, que muita gente critica, mas o Ferreirinha ele é uma boa válvula de escape pelo lado esquerdo. O Eric, infelizmente, não se firmou, então o Rian Francisco pode ganhar essa vaga para jogar de fora para dentro, né? Porque, assim, com todo respeito, no time principal, o Rian Francisco não é um centroavante. O Rian Francisco não tem porte físico e não tem altura para jogar de centroavante no time principal, não vou nem falar de time titular, tô falando no time principal do São Paulo. Ele não tem, ele não consegue. Se ele for jogar de centroavante, ele vai ser completamente aniquilado e engolido pelos zagueiros adversários. Ou ele joga como um segundo atacante, né, ali mais ou menos como o Luciano atua nesse quarteto, né, um cara que fica ao lado do Caleri, ou ele joga de fora para dentro, né, quase como um meia atacante, vindo um pouco mais de trás. Ele é um menino que tem visão de jogo, tem qualidade técnica, é muito inteligente. Então você pode ver nos próprios jogos da Copinha, muitas vezes ele não estava dentro da área, ele estava fora da área, ali perto da meia-lua, apontando, instigando, ensinando os colegas qual a melhor jogada para ser feita. Então, assim como ele entrou no jogo contra a Portuguesa, ele não entrou de centroavante, ele entrou do lado esquerdo para dentro. Ele pode atuar em uma das pontas, quase como mais ou menos ali a função que o Lucas faz, né? Vindo de fora para dentro. Ou, o meu gosto principal, jogando ao lado do Caleri. Ou, em outro caso, ele pode atuar também como um falso 9, com 2 atacantes móveis. Por exemplo, em algum jogo em específico, você pode atuar com Rian Francisco e André Silva.
Por exemplo, os dois atacantes móveis, rápidos. Não, o André Silva também não é o pivô. O André Silva não faz o trabalho do Caleri. Não é um pivô, não é um centroavantão, não é um cara que fica só dentro da área. O André Silva ele é mais técnico que o Caleri, mais rápido que o Caleri, mais móvel que o Caleri. Então, pode sim jogar os dois juntos. O Zubeldia esse ano tem um time melhor do que no ano passado. Você teve a volta do Alisson e do Pablo Maia. Você tem o Bobadilha, Marcos Antônio, o Luiz Gustavo, pra mim, desses aí, é o que mais destoa, apesar de muita gente gostar do Luiz Gustavo, eu acho que ele é jogador para jogos específicos. Em jogos de imposição física, eu acho que o Luiz Gustavo sofre muito. A gente teve vários exemplos dessa dificuldade do Luiz Gustavo. Uma dificuldade clara foi no jogo contra o Botafogo. Um time muito físico, muito rápido. O Luiz Gustavo teve dificuldades. Em jogos que o São Paulo vai ter a bola, para mim o Luiz Gustavo ele é imprescindível. Ele tem uma boa saída de bola, tem tranquilidade, tem virada de jogo, tem um bom senso de posicionamento. Mas em jogos de transição rápida e jogos físicos, o Luiz Gustavo tem dificuldades. O Thiago Mendes deve chegar também no meio do ano. Então, o meio de campo do São Paulo é um bom meio de campo. Você tem o Lucas, que joga ali de meia, você tem o Oscar, você tem o Luciano, que pra mim não é um meia, pra mim tem que jogar na frente como segundo atacante. As laterais, esquerda tá resolvida, a zaga do São Paulo, uma excelente zaga, Arboleda, Alan Franco, você tem o próprio Juan, que joga ali, o Ferrarese, que pra mim é um bom zagueiro, o Ferrarese, pra mim um excelente zagueiro, e na lateral direita é o nosso ponto fraco. A gente tem o Igor Vinícius, que é o Igor Vinícius, e o Cedric, que é uma incógnita. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!